A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento especificados pela fabricante. O piloto havia se formado em PPH e PCH ou equivalente lá nos Estados Unidos. E o mais interessante, os dados da manutenção estavam tudo de acordo, ou seja, constavam que a manutenção da aeronave estava em dia. Mas de repente, numa fração de segundo... Logo depois de fazer essas imagens da Praia de Boa Viagem, na abertura do Bom Dia Pernambuco, o Globocop caiu na Praia do Pina. Será que o piloto foi o culpado? Ou será que foi a manutenção? Ou, quem sabe, não foi a fabricante do helicóptero, a Robson Helicopter Company? Fique até o final e tire as suas conclusões. Hoje, vamos compreender qual foi a conclusão que o CENIPA chegou após analisar todos, eu disse, todos os detalhes. Meu nome é Evandro, bem-vindo ao canal Hangar 027. Olá, hangarzeiros! Se você é, assim como eu, um apaixonado pela aviação, já se inscreve no canal e vamos descobrir todos os detalhes dessas máquinas fabulosas, em especial os helicópteros. É claro, quando a gente fala todos os detalhes, estamos falando, lógico, das máquinas, estamos falando também dos voos, das curiosidades, das manobras e, claro, tentar mostrar de forma mais clara, mais simples, as conclusões às quais o CENIPA chega através do relatório final que o CENIPA produz. E é por isso que hoje nós vamos analisar o acidente fatal com o Papapá Hotel Lima Índia, que ocorreu no dia 23 de janeiro de 2018. Olá, bom dia. A gente começa com a queda de um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo no Recife. A aeronave decolou às 5h48. O objetivo era realizar um voo de aeroreportagem. No momento do acidente, encontrava-se a bordo o piloto, comandante Daniel Galvão, que ocupava o assento dianteiro do lado direito, um segundo ocupante, o banco traseiro, Miguel Brendo Ponte Simão, que era operador da transmissão. E naquele dia, havia uma terceira ocupante no assento dianteiro. A primeiro sargento da aeronáutica, Lia Maria Abreu de Souza. Ela era controladora de tráfego aéreo e estava voando ali como convidada. Ela tinha 34 anos e não estava a serviço. Ela havia sido convidada pela LSAI, que era a empresa proprietária da aeronave. A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento especificados pela fabricante. O Hotel Lima Índia estava com autonomia de 3 horas e havia acabado de decolar do aeroporto de Recife. Era um voo tranquilo, de no máximo 2 horas, então eles estavam tranquilos em relação ao combustível. O piloto não reportou anormalidade, estava tudo tranquilo, mas de repente veio a notícia de que uma aeronave havia caído. Aí durante a investigação, eles recuperaram as últimas imagens geradas pela câmera do helicóptero. Os registros mostraram que ocorreu uma vibração significativa no helicóptero e logo após a vibração, as imagens foram interrompidas. A aeronave estava mantendo uma altura aproximadamente de 500 pés em relação ao terreno, cerca de 150 metros, quando ela foi avistada em trajeto descendente até colidir com o mar. A análise de algumas imagens de câmeras de segurança concluiu que partes do helicóptero se desprenderam em pleno voo. Embora tivesse chuva na vizinhança, o tempo presente ele dava condições de um voo visual, porque a visibilidade e o teto operacional eles estavam acima dos limites. Então, não foi uma entrada inadvertida em condições meteorológicas de voo para o instrumento, como a gente acostumou a ver aí nos últimos acidentes. Não era essa a questão. Quando os técnicos do CENIPA analisaram os destroços, uma primeira análise foi fundamental para eles começarem a descartar algumas probabilidades levantadas. Não foram encontrados sinais de falha, fadiga ou impacto de algum projétil proveniente de uma arma de fogo, por exemplo. E também outros exames descartaram a possibilidade de colisão com alguma ave, algum pássaro. Então, o que poderia ter causado essa queda? Com a exclusão desses fenômenos, dessas interferências externas, uma certeza começou a se firmar na mente dos investigadores. O problema estava na aeronave. A atenção foi então voltada para a aeronave, os componentes da aeronave. Então, com o passar do tempo, começaram a chegar alguns resultados de alguns exames que eles solicitaram. Olha só, exame do motor mostrou que nada
Nada de anormal havia com ele. Todos os componentes internos estavam íntegros, não havendo nenhum sinal de falha ou mau funcionamento, pelo menos em voo. As amostras de combustível que foram analisadas, elas apresentavam resultados dentro dos limites preconizados ali pela ANP e também pelos órgãos internacionais aí para gasolina de aviação, que é o combustível do Robson 44. Mas lá no dia do acidente, uma coisa chamou a atenção. A maior parte dos destroços permaneceu concentrada na região da Praia do Pina, onde foi encontrada a cabine de passageiros. Mas o cone de cauda, aquela parte final lá da aeronave, ele estava seccionado, eles tinham que cortado, e o conjunto do rotor de cauda foi encontrado separado do restante da aeronave, pelo menos separado da estrutura da aeronave. Os investigadores analisaram a estrutura do cone de cauda e perceberam que o cone de cauda do helicóptero possuía amassamentos, marcas, indicativos de impacto das pás do rotor principal contra a sua estrutura. Houve um choque das pás do rotor principal contra o cone de cauda. Mas como que isso seria possível? Para quem não lembra, o 44 é bipá, ou seja, o rotor possui duas pás. A pá de número de série 6128 foi encontrada com a raiz ainda conectada ao maço do rotor principal. A raiz, para quem não sabe, é aquela parte mais próxima ali do rotor principal, e a outra é a ponta. Olha como essa pá apresentou danos substanciais em sua estrutura, principalmente na região mais distante em relação ao mastro. Para efeito de controle de manutenção, as pás eram identificadas por um código de cores. A cor vermelha foi atribuída para a pá 6128 e a de cor azul foi atribuída à pá 6131. Logo, a vermelha era a mais danificada. Fragmentos da pá vermelha foram encaminhados para exame laboratorial nas instalações do NTSB em Washington, lá nos Estados Unidos. E a ponta da pá azul foi seccionada manualmente pela comissão de investigação e também foi enviada lá para o NTSB para fazer análise laboratorial lá nos Estados Unidos. Antes que você ache estranho isso, né? Um helicóptero caiu e de repente eles mandaram as pás para analisar lá nos Estados Unidos, vou dar um spoiler aqui. Os técnicos, quando viram o número de série delas, eles já comunicaram à fabricante e ambas as instituições tiveram uma pequena, mas importante desconfiança. Eles lembraram de 3 acidentes que ocorreram no passado com o 44. Antes de falar dos acidentes, vale assim a gente entender como é que esse modelo de pá dessa aeronave de 44, como é que ele é? De forma resumida assim, só para a gente entender e se antenar assim, de como aconteceu a dinâmica do acidente. Então a gente tem que entender a pá. A pá ela era composta de um núcleo de alumínio, uma estrutura tipo uma colmeia, chama honeycomb. Na frente desse núcleo existe uma longarina, que é uma barra de aço inoxidável que sai. Ela vai desde a raiz assim até a ponta da pá. Essa longarina ela é chamada de spar. Guardem esse nome, spar. Esse formato deixa a pá muito forte, muito resistente. Mas o núcleo, o honeycomb, ele precisa ser protegido e ser aerodinâmico também. Então, uma camada de aço inoxidável revestia a pá por cima e por baixo. Upper skin e lower skin. Upper e lower. Acontece que essa upper ou a lower skin são fixadas ao núcleo por meio de material adesivo. Então vamos voltar agora para aqueles 3 acidentes que eu comentei, que as equipes lá estavam lembrando. República Dominicana, 11 de outubro de 2006. Ilhas Fiji, 5 de dezembro de 2006. Austrália, 15 de março de 2007. Lembra? Estamos falando do acidente Globocop que ocorreu em 2018, 11 anos depois. Nas análises da pá do acidente da República Dominicana, os investigadores observaram um descolamento da junta adesiva entre a skin e a spar. Lembra? A longarina de aço fica lá na frente, spar. As áreas remanescentes apresentavam descolamento com alta porcentagem de falha adesiva, indicando que a fixação, colagem do material ali, se deteriorou desde a fabricação das pás. No acidente, nas Ilhas Fiji, perceberam a mesma coisa. E na Austrália, idem. Acontece que essas 3 aeronaves possuíam pás com o mesmo lote, ou do mesmo lote, das pás que equipavam o Papapá Hotel Lima Índia. Essa questão
foi inicialmente observada pela Hobson Helicopter Company por ocasião da publicação de um alerta de segurança, lá em 4 de janeiro de 2007. E em 30 de abril de 2010 foi publicada a SB-72. SB é uma abreviatura do termo em inglês de Boletim de Serviço, que tratava sobre inspeção de colagem, da colagem nas pás do rotor principal. Esse boletim foi revisado em 19 de julho de 2012, quando passou a receber a denominação SB-72A. O item background do Boletim de Serviço 72A alertava sobre a possibilidade de descolamento das skins e ressaltava ainda para a possibilidade de descolamento resultar em um acidente catastrófico. Já estava lá. Isso em 19 de julho de 2012, 6 anos antes do acidente do Globocop. Da mesma forma, a partir de 2007, a FAA, que é a autoridade de certificação primária do projeto, que seria como a ANAC aqui no Brasil, manifestou-se também sobre o tema por meio da publicação de diretivas de aeronavegabilidade. A Diretiva de Aeronavegabilidade 2014-2316, que foi publicada no dia 9 de janeiro de 2015, deixava claro que a FAA considerava a possibilidade de descolamento das pás do rotor principal uma condição de insegurança que poderia levar à falha do componente e, consequentemente, a perda de controle da aeronave. E determinava também que os operadores deveriam seguir os procedimentos estabelecidos no Boletim de Serviço SB-72A. O parágrafo 2º do SB-72A mencionava um procedimento chamado tap test. O teste consistia em realizar algumas batidas na superfície e ser verificado ali, comparar, na verdade, a resposta acústica, o som, o áudio, de um local onde você já soubesse que ali era firme, estava certinho. Respostas acústicas, como as de superfície oca, eram consideradas inaceitáveis pelo teste. Esse tap test era obrigatório a cada IAM, que é a inspeção anual de manutenção, ou a cada 100 horas de voo, o que viesse primeiro. E uma inspeção visual era também obrigatória todos os dias antes do início das operações. Isso a diretriz de aeronavegabilidade determinava. A última inspeção de IAM, tipo IAM ali, foi concluída em 17 de janeiro de 2018, estando a aeronave com 5 horas e 30 minutos voados após essa inspeção. Em relação à pá vermelha, os exames visuais ali realizados, eles constataram que a upper skin estava descolada do núcleo da pá. E tanto na superfície superior como na inferior de proteção da pá, havia sinais de corrosão e depósito de substâncias de diferentes colorações. Um material estranho foi encontrado a partir das regiões mais externas, com propagação em direção às regiões mais internas da pá. Um material que foi inserido ou injetado de fora para dentro. Esse material não era o mesmo material utilizado pela fabricante. Veja bem, eu vou repetir essa informação. Esse material estranho que foi encontrado não era o mesmo material utilizado lá na fábrica, lá na Hobson Helicopter Company. Ou seja, algum reparo foi feito nessa pá. Não se concluiu se foi feito no Brasil ou nos Estados Unidos, porque também não havia nenhum registro em alguma oficina, tanto aqui como lá, dessa manutenção. E detalhe, o documento exigia a troca da pá. Se houvesse descolamento identificado no tap test, não poderia ser realizado o reparo na pá. A troca era obrigatória. Em 3 de maio de 2018, a Hobson Helicopter Company publicou outra alerta de segurança revisada em 8 de junho de 2018. Nessa oportunidade, a fabricante informou que havia recebido vários relatos de pás de aeronaves Hobson 22 e Hobson 44 que apresentaram descolamento da skin. Os relatos falaram que eles estavam sendo reparados inapropriadamente aqui no Brasil. Mas esse documento veio depois do acidente aqui no Brasil. E se essa pá foi reparada lá nos Estados Unidos? Não tem como a gente saber. Vamos lá, prosseguindo. O descolamento da upper skin representaria uma diminuição na capacidade da pá de gerar sustentação, se comparado, claro, com a pá sem descolamento da skin. A diminuição na capacidade de gerar sustentação tem influência no comportamento aerodinâmico da pá,
principalmente no batimento, que é a subida e a descida da ponta da pá. No primeiro vídeo aqui do canal, eu falo sobre o batimento. Se tiver curiosidade, pode procurar que você vai encontrar. Nesse contexto, o descolamento da upper skin teriam as seguintes consequências no comportamento do rotor principal: diminuição da capacidade da pá de gerar sustentação, aumento da amplitude do movimento de batimento das pás, alterações no balanceamento e no track do rotor principal e aumento da vibração dos sistemas. Concluiu-se que essas consequências associadas geraram um movimento vertical de batimento que excedeu os limites da separação entre o rotor principal e o cone de cauda, ocasionando o choque entre as partes. E isso seccionou a estrutura e fez com que todo o conjunto do rotor de cauda fosse separado do restante da estrutura da aeronave. Por isso, as imagens das câmeras de segurança captaram partes da aeronave caindo ainda em voo. A última inspeção da aeronave, tipo IAM, foi concluída em 17 de janeiro de 2018, 6 dias antes do acidente. Nessa inspeção anual, estava previsto o cumprimento dos procedimentos constante na diretriz 2014-23-16, a qual incluía a realização de um TEP test. Por outro lado, não se pode descartar a possibilidade de que a presença do material estranho nas pás teria comprometido a interpretação dos resultados do TEP test. Então, esse material estranho que foi injetado ali, essa manutenção que alguém realizou, pode ter dificultado a percepção do descolamento ali da skin. Não se sabe, como eu disse, se esse produto foi colocado aqui no Brasil ou lá no exterior, porque essa aeronave, Theo Lima Índia, foi fabricada em 2003 e operou por aproximadamente 7 anos lá nos Estados Unidos, antes de ser exportada para o Brasil. A aeronave foi exportada para o Brasil no dia 15 de dezembro de 2010 e quando ela chegou no Brasil, já estava com essas pás. Enfim, a conclusão que se chegou é que houve sim uma manutenção inadequada na pá vermelha e também na pá azul. E nessa manutenção, um produto não autorizado pela fabricante foi injetado na parte interna da pá. Isso contribuiu para a não percepção do descolamento das lower skin e upper skin. A camada se descolou, modificando a aerodinâmica da pá e houve uma forte vibração, ocasionando o choque da pá vermelha com o cone de cauda, rompendo o mesmo em pleno voo. A causa do acidente foi concluída como falha estrutural. 3 jovens perderam a vida, um piloto com uma excelente carreira pela frente ainda, uma controladora de voo que deixou um filho de 2 anos e o mais jovem dos 3, o operador de imagens de apenas 21 anos. Agora eu te peço, comenta aqui, na sua opinião, depois dos 3 acidentes lá, República Dominicana, Ilhas Fiji e Austrália, será que não era a hora da fabricante trocar todo esse lote de pás? Como que o comprador brasileiro iria saber se a pá foi ou não foi submetida à manutenção irregular? O que você acha? Quem você acha que teve mais culpa nesse acidente? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Uma última informação que eu acho que muita gente acabaria me perguntando ali nos comentários é por que não tiram essas pás de serviço ainda, né? Por que não tiraram ainda? Na verdade, já não existe mais essas pás. A diretiva de aeronavegabilidade já preconizava que as pás deveriam ser utilizadas até o dia 9 de janeiro de 2020. Portanto, faz 4 anos aí já que elas não são mais utilizadas. As famílias das vítimas, minha solidariedade. E a você que ficou até aqui, meu muito obrigado por ter assistido até aqui. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. No mais, seja sempre bem-vindo ao canal Hangar 027. Hangar Zulu 27.